Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um sistema, nossa, incrivelmente complexo e vital, o nosso sistema imunológico. Olá, é um tema fascinante mesmo. Temos em mãos um material excelente que detalha as propriedades e a visão geral das respostas imunes. Ok, vamos desempacotar isso. A missão hoje é entender como o corpo se defende, sabe? Desde a primeira barreira contra um invasor até as estratégias mais, sofisticadas e personalizadas. Exato. É um mundo à parte acontecendo dentro da gente o tempo todo. Com certeza. E a complexidade é enorme, mas tem uma elegância funcional, sabe? É impressionante. A própria origem da palavra imunidade, do latim immunitas, nem era biológica, né? Ah, não? Não, era um termo legal para a proteção dos senadores romanos. Daí o conceito evoluiu para a proteção biológica contra doenças, principalmente as infecciosas. Que curioso isso. Pois é, e hoje, a gente define resposta imune como a reação do corpo não só a micróbios, mas a qualquer molécula estranha, tipo proteínas, açúcares complexos, até químicos pequenos. E é importante lembrar, né? Nem sempre essa reação é boa. Pode levar a doenças autoimunes. Certo, quando o sistema ataca o próprio corpo. Exato. Mas o foco principal é defesa. E olha, essa ideia não é nova. Tucídides, lá na Grécia Antiga, já falava de gente que pegava peste e depois ficava imune. E tem indícios de práticas antigas na China, tipo a variolação, para tentar proteger contra a varíola. Falando em varíola, aí a gente chega num ponto-chave, né? Edward Jenner, 1798. Ah, sim, Jenner é fundamental. A história é incrível. Ele era um médico inglês, percebeu que as ordenhadoras que pegavam a varíola bovina, que era mais leve, A cowpox, né? isso, a cowpox, elas não pegavam a varíola humana, que matava muita gente. Aí ele fez algo assim, revolucionário para a época. Muito corajoso, né? Totalmente. Pegou o material da ferida da varíola bovina e inoculou num menino. E o menino ficou protegido contra a varíola humana. Nascer ali é vacinação. O nome vem de vaccinus, em latim, que significa de vacas. Impressionante. E o impacto disso foi transformador. Levou à erradicação da varíola, declarada pela OMS em 1980, e as vacinas se tornaram a ferramenta mais eficaz que a gente tem para prevenir doenças infecciosas. Sem dúvida. E essa história, ela conecta diretamente com os avanços que vieram depois. A partir dos anos 60, mais ou menos, a imunologia deu um salto enorme. Deixou de ser só descrever o que acontecia. Exatamente, passou a buscar explicações moleculares, bioquímicas, como as coisas funcionavam em detalhe. Isso só foi possível por causa das novas tecnologias. Ah, tipo, Poder cultivar células em laboratório, fazer anticorpos monoclonais, que são super específicos, usar DNA recombinante, ver a estrutura das moléculas com cristalografia de raio-x, criar modelos animais, tipo camundongos transgênicos ou knockout, ferramentas que deram pra gente uma janela para esse mundo celular e molecular. entendi. Deram as ferramentas para a gente começar a entender a engenharia por trás. Então, como que o corpo reage? Chegou um micróbio, tentou invadir, qual a primeira resposta? Bom, o corpo tem basicamente duas grandes estratégias. Elas agem em sequência, mas também colaboram muito. A imunidade inata e a adaptativa. Inata e adaptativa. Ok. A inata, que a gente chama também de natural ou nativa, é a primeira linha. Ela está sempre ali, pronta para agir. Responde rápido, em minutos ou horas. Só que ela não é específica. Como assim não específica? Ela reconhece padrões moleculares que são comuns a grupos grandes de micróbios, tipo, isso aqui é bactéria, ou isso aqui tem jeito de vírus, mas não diferencia uma bactéria específica de outra muito parecida, entende? São sinais gerais de perigo ou invasor. Ah, tá. Um reconhecimento mais amplo. Isso. E outra coisa, ela não tem memória. Não melhora com encontros repetidos, responde sempre do mesmo jeito. E quem faz parte dessa resposta inata? Tem as barreiras físicas, né, pele, mucosas, e químicas,
tipo enzimas na saliva, ácido no estômago, peptídeos que matam micróbios, e tem células importantes, os fagócitos. Os que comem os invasores. Exato. Como os neutrófilos e os macrófagos. São tipo os faxineiros do sistema. E tem também as células Natural Killer, as NK, que são boas em detectar e matar células nossas que estão anormais, tipo infectadas por vírus ou tumorais. E ainda tem proteínas no sangue, como o sistema complemento, que ajuda a marcar e destruir micróbios. Uau! Bastante gente envolvida já nessa primeira linha. É a tropa de choque, então. Rápida, mas meio genérica. É uma boa analogia, sim, tropa de choque. E se essa tropa de choque não consegue conter a ameaça sozinha... Aí que entra a outra, a adaptativa. Exatamente. A imunidade adaptativa, ou adquirida ou específica. Essa demora mais para engrenar, geralmente alguns dias. Mas ela é o sniper do sistema. Extremamente precisa. Precisa como? Ela consegue reconhecer detalhes moleculares mínimos de um invasor específico, os chamados antígenos. Pode diferenciar até entre duas proteínas muito parecidas. E as duas grandes vantagens dela são, primeiro, essa especificidade absurda e, segundo, a memória imunológica. Depois que ela encontra um invasor pela primeira vez, ela lembra dele e, se ele aparecer de novo, a resposta é muito mais rápida e forte. Ah, isso é fundamental. A memória. E quem são os principais jogadores nessa adaptativa? Os protagonistas aqui são os linfócitos. Existem dois tipos principais, os linfócitos B e os linfócitos T. B e T, ok. E esses dois sistemas, o inato e o adaptativo, eles conversam? Não são coisas totalmente separadas, imagino? De jeito nenhum. Eles são totalmente interligados, trabalham em conjunto. Isso que é fascinante. A resposta inata, aquela primeira, ela não só tenta segurar a infecção no começo. Sim. Mas ela também manda sinais, tipo avisos, que ajudam a ativar e a direcionar a resposta adaptativa. Ela meio que diz para a adaptativa, olha, o inimigo é desse tipo aqui, prepare a estratégia X. Ah, que interessante. Uma informa a outra. Exato. E o contrário também acontece. Quando a resposta adaptativa está montada, ela muitas vezes usa os próprios mecanismos da inata, tipo os fagócitos ou o complemento, mas de forma potencializada, para eliminar o patógeno com mais eficiência. É uma cooperação constante. Faz todo sentido. Em termos de evolução, como isso surgiu? A inata é bem antiga. A gente vê mecanismos parecidos até em plantas, insetos. Já adaptativa, com essa sofisticação toda dos linfócitos B e T, com memória, isso é uma característica dos vertebrados. Apareceu mais tarde na evolução. Entendi. E dentro dessa resposta adaptativa, que é mais inteligente, digamos assim, existem especializações, diferentes jeitos de atacar? Sim, existem duas grandes divisões, dois braços principais na imunidade adaptativa. O primeiro é a imunidade humoral. Humoral. Vem de humores. Exato, dos fluidos corporais, do sangue, da linfa, onde circulam os anticorpos. Quem produz os anticorpos são os linfócitos B, e esses anticorpos são ótimos para combater coisas que estão fora das nossas células. Tipo bactérias flutuando no sangue? Ou toxinas? Perfeito. Micro-organismos extracelulares e toxinas. Os anticorpos grudam neles. E aí, o que acontece quando grudam? Podem fazer várias coisas. Podem neutralizar o micróbio ou a toxina diretamente, impedir que ele se ligue às nossas células, ou podem funcionar como uma etiqueta, um marcador. Tipo um coma-me para os fagócitos? Exatamente. Marcam o invasor para que os fagócitos, lá da imunidade inata, reconheçam e destruam mais fácil. Esse processo se chama opsonização. Alguns anticorpos também ativam outras partes do sistema, como o complemento, que ajuda a matar a bactéria. Ok, então a humoral é com anticorpos para coisas fora da célula. Mas e se o inimigo já entrou? Vírus dentro da célula, por exemplo? Ah, aí a estratégia tem que ser outra. Entra o segundo braço, a imunidade celular ou mediada por células. Quem comanda aqui são os linfócitos T. Os T. Eles não fazem anticorpos, então? Não. Eles têm outras armas. Basicamente, existem dois tipos principais de linfócitos T efetores. Primeiro, os linfócitos T auxiliares. Pensa neles como os generais ou maestros da resposta imune. Generais, como assim? Eles coordenam tudo.
Liberam substâncias químicas, as citocinas, que são como ordens. Essas ordens ajudam outras células. Por exemplo, podem ativar os macrófagos para eles destruírem com mais força os micróbios que engoliram. Ou podem ajudar os linfócitos B a produzir os anticorpos certos e em maior quantidade. Eles são essenciais para quase toda a resposta adaptativa. Entendi. Os auxiliares ajudam todo mundo. E o outro tipo de T? São os linfócitos T citotóxicos, ou CTLs. Esses são os soldados de linha de frente da imunidade celular. Eles têm uma missão bem específica: encontrar células do nosso próprio corpo que estão infectadas por dentro. Tipo com vírus? Exato. Ou algumas bactérias que vivem dentro das células. O CTL reconhece essa célula infectada e a mata. Mata a própria célula do corpo? Mata. Porque essa célula infectada virou uma fábrica de vírus ou um esconderijo de bactérias. Eliminando a célula, você elimina o foco da infecção. É uma medida drástica, mas eficaz para controlar infecções intracelulares. Nossa, faz sentido. Uma estratégia para fora, humoral, e uma para dentro, celular. E como que a gente adquire essa imunidade adaptativa, essa proteção específica? A gente nasce com ela? Não, a gente desenvolve ao longo da vida. E tem duas maneiras principais de adquirir: de forma ativa ou passiva. Ativa e passiva. Qual a diferença? Imunidade ativa é quando o seu próprio sistema imune é estimulado a responder contra um antígeno. Ele trabalha, ele produz as células dos anticorpos e, o mais importante, ele cria memória. E como isso acontece? São. Ah, a vacina. Exato. A vacina apresenta o antígeno para o seu sistema imune de um jeito seguro, sem causar a doença grave. Seu sistema aprende a reconhecer e combater aquele antígeno, cria memória. E aí, se um dia você encontrar um micróbio de verdade, já está preparado. É o legado do Jenner que a gente falou. A imunidade ativa, seja por infecção ou vacina, é duradoura por causa da memória. Entendi. E a passiva? A imunidade passiva é diferente. Nela, você recebe a proteção pronta. Você não produz, você recebe. Geralmente na forma de anticorpos que vieram de outra pessoa ou animal que já era imune. Ah, tipo... O exemplo clássico é a mãe passando anticorpos para o bebê, através da placenta durante a gravidez e depois pelo leite materno. Isso dá uma proteção para o bebê nos primeiros meses, quando o sistema imune dele ainda está imaturo. Ah, sim. Proteção emprestada, digamos. Isso, emprestada e temporária. Outro exemplo são soros terapêuticos, tipo soro antitetânico ou antiofídico para picada de cobra. Eles contêm anticorpos prontos que neutralizam a toxina imediatamente. É uma ação rápida, então. Muito rápida. É a grande vantagem. Mas tem duas desvantagens. Primeiro, é temporária. Dura só enquanto aqueles anticorpos recebidos circularem no corpo. Segundo, não gera memória. O sistema imune de quem recebeu não foi ativado para aprender. Foi essa capacidade de transferir imunidade com soro, humoral, ou com células, celular, em experimentos que ajudou muitos cientistas a entenderem essas duas formas de resposta lá atrás. Pelas fontes, parece que rolou uma briga boa no passado sobre qual tipo era mais importante, né? Humoral ou celular? Ah, rolou sim. No final do século XIX, começo do XX, foi uma disputa científica famosa. De um lado, a teoria humoral. O von Behring mostrou que o soro com antitoxinas, que hoje a gente sabe que são anticorpos, podia curar difteria. E o Paul Ehrlich, um gênio, propôs a ideia de receptores nas células, as cadeias laterais, e cunhou os termos anticorpo e antígeno. Eles focavam muito nos fatores solúveis, nos humores. E do outro lado? Do outro lado, o Elie Metchnikoff. Ele observou células comendo partículas estranhas em estrelas do mar, a fagocitose, e defendeu a teoria celular, dizendo que as células eram as protagonistas da defesa. Curiosamente, Metchnikoff e Ehrlich dividiram o Prêmio Nobel em 1908, mesmo tendo visões meio opostas na época. Que história, como a ciência avança, né? Às vezes por caminhos tortos ou debates intensos. Exatamente. Levou um tempo, mas experimentos depois, principalmente lá pelos anos 50, mostraram que para certas infecções, especialmente as intracelulares, a imunidade não passava pelo soro, precisava transferir as células T. Aí ficou claro.
As duas são essenciais. Humoral e celular são complementares, trabalham juntas. Não é uma ou outra, são as duas. Entendido. E quais são as características que fazem essa resposta adaptativa ser tão especial, tão poderosa? Olha, ela tem várias propriedades marcantes. A primeira é a especificidade. Cada resposta é direcionada para um antígeno específico ou até para um pedacinho dele. E junto com isso vem a diversidade. O sistema imune consegue reconhecer um número gigantesco, quase infinito de antígenos diferentes. É como ter um repertório imenso. Um catálogo de possíveis inimigos. Isso. E para cada um deles, tem um linfócito ou um grupo pequeno de linfócitos que já está meio que pré-programado para reconhecer aquele alvo específico. Essa é a base da seleção clonal, que a gente pode falar depois. Pré-programado, isso é incrível. E aí vem a memória, que já falamos. Fundamental. A resposta secundária, no segundo encontro com o antígeno, é muito mais rápida, mais forte e até qualitativamente melhor. Isso por causa das células de memória que ficam lá, guardadas. E como ele monta um exército rápido se só poucos linfócitos reconhecem um antígeno no começo? Pela expansão clonal. Quando aquele linfócito específico encontra seu antígeno e é ativado, ele começa a se multiplicar loucamente. 1 vira 2, 2 viram 4, 8, 16. Em poucos dias você tem um exército de clones daquela célula original, todos prontos para combater aquele invasor específico. Uau, cria um batalhão sob demanda. Exato. Outra característica é a especialização. O sistema não responde igual para tudo. Ele adapta a resposta ao tipo de micróbio. Se é um vírus, ativa mais CTLs. Se é uma bactéria extracelular, foca em anticorpos. Se é um verme parasita, usa outras estratégias com outros tipos de células e anticorpos. Inteligente. E depois que a infecção acaba, o que acontece com esse exército todo? Aí vem a contração e homeostásia. Depois que o antígeno é eliminado, a maioria daqueles linfócitos que se multiplicaram morre por um processo programado, a apoptose. Isso é crucial para desligar a resposta e voltar ao normal, para o estado de repouso, de vigilância. Senão o sistema ficaria ligado o tempo todo, gastando energia e podendo causar danos. Faz sentido. Limpa o campo de batalha. Exato. E por último, mas talvez a mais importante de todas, não reatividade ao próprio ou autotolerância. O sistema imune tem que ser capaz de distinguir o que é do nosso corpo, próprio, do que é estranho, não próprio. Ele tem mecanismos para evitar atacar nossos próprios tecidos. E quando isso falha? Aí surgem as doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide. É uma falha nesse controle fundamental da autotolerância. Nossa, que sistema. Vamos ver se eu entendi a genialidade. Diversidade para estar pronto para quase tudo, especificidade para usar a arma certa, memória para aprender com a experiência, expansão para criar o exército na hora, especialização para otimizar a tática, contração para não exagerar e voltar ao normal e autotolerância para não atacar a si mesmo. É um sistema que aprende, lembra, adapta e se controla. Impressionante. Síntese perfeita. É exatamente essa combinação de propriedades que faz a imunidade adaptativa ser tão eficaz, e é por isso que as vacinas funcionam tão bem, porque elas treinam justamente essa especificidade e essa memória. E quem são os personagens celulares principais nessa história toda, os jogadores? Os principais são os linfócitos, as células apresentadoras de antígeno, as APCs, e as células efetoras. Já falamos dos linfócitos, os B, que viram plasmócitos e fazem anticorpos para alvos extracelulares, e os linfócitos T, que cuidam da imunidade celular. Eles reconhecem pedacinhos de antígenos que são apresentados por outras células. E dentro dos T tinha aquela divisão, né? Os generais e os soldados. Exato. Os T auxiliares geralmente têm uma molécula chamada CD4 na superfície, são os generais, que secretam as citocinas para orquestrar a resposta. Os T citotóxicos, ou CTLs, geralmente CD8+, são os soldados que matam as células infectadas. E tem mais um tipo importante, os T regulatórios, que ajudam a frear a resposta imune. São cruciais para manter a autotolerância. Ok. Linfócitos B, T auxiliar, T citotóxico,
T regulatório. E as outras, APCs? As APCs, Antigen Presenting Cells, são fundamentais para iniciar a resposta T. A mais profissional delas é a célula dendrítica. Ela é tipo a sentinela que fica nos tecidos. Quando encontra um micróbio, ela o captura, processa e viaja para os órgãos linfóides, como os linfonodos. Aqueles carocinhos que incham às vezes? Linfócitos T que estão passando por ali patrulhando. É o pontapé inicial. E as células efetoras são aquelas que no final vão realmente eliminar o antígeno. Os T ativados, CTLs matando, auxiliares ajudando, os fagócitos ativados, etc. E como toda essa galera se comunica? Você falou de citocinas. Exato, principalmente via citocinas. Pensa nelas como cartas ou mensagens de WhatsApp trocadas entre as células do sistema imune. São proteínas que uma célula solta para dar um comando para outra. Cresça, se diferencie, venha para cá, mate com mais força. Ah, legal a analogia. E tem um subgrupo especial, as quimiocinas, que são citocinas especializadas em direcionar o tráfego celular. Elas criam trilhas químicas que guiam as células para os lugares certos onde elas precisam agir, tipo o local da infecção. Entender as citocinas é tão importante que muitas drogas novas para tratar a inflamação, autoimunidade, até câncer, miram em bloquear ou usar citocinas específicas. Entendi. Ok, então temos os tipos de imunidade, as características, os jogadores, a comunicação. Vamos juntar tudo. Como que acontece uma resposta adaptativa na prática? Passo a passo, se um vírus entra no corpo, por exemplo. Ótimo. Vamos seguir a jornada. Primeiro passo: captura e apresentação de antígenos. O vírus infecta algumas células, talvez na garganta. Uma célula dendrítica que está ali por perto percebe a infecção, captura o vírus ou restos dele, processa, quebra as proteínas do vírus em pedacinhos, peptídeos, e aí Viaja. Pega a estrada linfática até o linfonodo mais próximo. Lá dentro, ela vai mostrar esses pedacinhos do vírus em bandejas especiais na sua superfície, que são as moléculas de MHC. Fica lá, esperando os linfócitos T passarem. Como se fosse um cartaz de procurado. Exato, um cartaz molecular. Segundo passo: reconhecimento do antígeno pelos linfócitos. Milhões de linfócitos T diferentes estão circulando pelos linfonodos, cada um com um detector, receptor único. É a tal da seleção clonal. O antígeno apresentado pela célula dendrítica vai selecionar aquele linfócito T que tem o receptor que se encaixa perfeitamente nele. Encontrou o especialista certo. Isso. Mas só o encaixe não basta para ativar o T. Ele precisa de um segundo sinal da célula dendrítica, a coestimulação. É como uma confirmação. Sim, esse antígeno é de algo perigoso. Pode ativar. Isso garante que a resposta seja contra micróbios e não contra coisas inofensivas ou nossas próprias moléculas. O linfócito B também reconhece o antígeno, geralmente a molécula inteira. E para ter uma resposta forte contra proteínas, ele também costuma precisar da ajuda de um linfócito T auxiliar que já foi ativado. Entendi. Reconhecimento com confirmação de perigo. E aí, o linfócito ativado faz o quê? Terceiro passo: ativação, proliferação e diferenciação. O linfócito T ou B ativado recebe o sinal para começar a se multiplicar. É a expansão clonal. Cria aquele exército de clones. Ao mesmo tempo, eles se diferenciam em células efetoras. Os T auxiliares viram o quê? Viram células que produzem tipos específicos de citocinas dependendo do inimigo. Essas citocinas vão orquestrar a batalha. Os T precitotóxicos se diferenciam em CTLs matadores. E os linfócitos B ativados, com a ajuda T, se diferenciam em plasmócitos, que são as superfábricas de anticorpos. E esses plasmócitos, eles fazem sempre o mesmo tipo de antícorpo? Não. Outra coisa incrível que acontece aqui, com a ajuda T, é a troca de classe. O linfócito B pode mudar o tipo de anticorpo que ele produz, de IgM para IgG, IgA, IgE, mantendo a mesma especificidade para o antígeno, mas mudando a função do anticorpo. E também pode rolar a maturação de afinidade, onde os anticorpos produzidos vão ficando cada vez melhores em grudar no antígeno. Uau! O sistema vai se refinando durante a resposta? Exatamente. Quarto passo: ação efetora, eliminação do antígeno.
Agora, o exército está pronto e especializado. Os CTL saem do linfonodo, vão para o local da infecção, a garganta, no nosso exemplo, e matam as células infectadas pelo vírus. Os T auxiliares liberam citocinas que ajudam os CTLs, ativam macrófagos para limpar a sujeira e ajudam os B. Os plasmócitos ficam nos órgãos linfóides ou vão para a medula óssea e bombeam anticorpos específicos para o sangue. E o que os anticorpos fazem contra o vírus? Podem neutralizar os vírus que estão fora das células, impedindo que infectem novas células. Podem marcar os vírus para fagocitose. Podem ativar o complemento. Ajudam a controlar a disseminação. Ok, a batalha tá ganha, o vírus foi controlado. E agora? Quinto passo: contração, homeostasia. O estímulo, o antígeno viral, diminui. A maioria daqueles linfócitos efetores que foram criados morre por apoptose. O sistema imune começa a se acalmar, volta para o estado basal de vigilância. E a memória? Ela fica. Sexto e último passo: memória. Uma pequena parte daqueles linfócitos T e B ativados não morrem. Eles se tornam células de memória de longa duração. Ficam circulando ou em locais estratégicos, quietinhas, mas prontas para agir muito mais rápido e forte se aquele mesmo vírus tentar invadir de novo no futuro. Alguns plasmócitos também podem viver muito tempo na medula óssea, mantendo um nível baixo de anticorpos protetores por anos. Incrível, é um ciclo completo: reconhecimento, confirmação, amplificação, ataque especializado e coordenado, e depois um retorno controlado à vigilância, mas com uma lição aprendida, a memória. Fica muito claro porque a primeira resposta demora, mas as seguintes são tão eficientes. Exatamente. Recapitulando a essência: defesa em camadas. A inata, rápida e geral. Depois a adaptativa, mais lenta no começo, mas super específica, potente e com essa memória duradoura. A adaptativa usa os anticorpos, imunidade moral, para alvos fora da célula, e as células T, imunidade celular, para alvos dentro da célula. Tudo orquestrado por células especializadas se comunicando intensamente num processo de ativação, expansão, ação e memória. E a vacina, claro, é a nossa forma de induzir essa memória de forma segura, sem precisar passar pela doença. Complexidade, essa capacidade de aprender, de lembrar, de se especializar. Fica aqui uma reflexão final para a gente. Hoje, a gente não só treina o sistema imune com vacinas, a gente está desenvolvendo drogas que podem modular partes específicas dele, né? Bloquear citocinas, ativar ou desativar células T. Sim, a imunoterapia é uma área em explosão. Então, a pergunta é: até onde a gente pode ir com isso? Será que vamos conseguir ajustar ou direcionar esse sistema de forma ainda mais precisa? Não só contra infecções, mas talvez contra o câncer, doenças autoimunes, alergias. Quais são as possibilidades? Mas também quais são os riscos e as questões éticas de mexer num sistema tão fundamental e, de certa forma, tão autônomo como o sistema imune? É a grande fronteira da imunologia moderna, sem dúvida. Um potencial enorme, mas que exige muita cautela e conhecimento. Com certeza. Algo para continuarmos pensando e explorando.